E agora nós estamos recebendo o Edson Castro, que vai nos trazer todas as informações do esporte de Erechim e também aí da dupla Grenal. Boa tarde, Edson, tudo bem? Boa tarde, Caliandra. Boa tarde aos telespectadores da TV Bom Dia. Hoje um dia especial, né? Se tratando de esporte nacional, uma rodada que pode definir, inclusive, o Campeonato Brasileiro da Série A. Bom, e hoje temos aí um clássico do futebol brasileiro, Grêmio e Flamengo, lá no Maracanã. Jogo super importante para os dois times, né, Edson? Aliás, é um jogo que interessa diretamente não só a Grêmio e Flamengo, também a Palmeiras. Por quê? Porque se o Palmeiras ganhar hoje, o Flamengo e o Internacional não vencerem, o Palmeiras tem a chance de ser campeão brasileiro já nessa rodada. Eu, particularmente, acho que o Palmeiras é campeão nessa ou na próxima rodada. Não tem, o Palmeiras tem uma vantagem muito grande perante os outros times e vai ser o campeão desse ano. Grêmio e Flamengo é um jogo importante para o Flamengo para manter a vice-liderança e quem sabe ainda sonhar com o título nacional, e para o Grêmio mais importante ainda, porque o Grêmio vencendo pode até mesmo consolidar sua posição no G4. Faltando aí, depois dessa, faltarão apenas mais 6 pontos a serem disputados, 2 jogos. Então para o Grêmio é um jogo importante. É difícil, não é fácil o Grêmio ir lá, o Flamengo está jogando bem, é um time que foi regular ao longo de toda a temporada. O Grêmio vai enfrentar um adversário muito forte. Agora o Grêmio joga muito bem também fora de casa. Então daqui a um pouco o Grêmio tem a chance, aí vai completo, enfim, tem a chance de buscar essa vitória contra o Flamengo. A partida que, aliás, encerra a rodada, 21h45, no Rio de Janeiro. Torcer aí, né, porque daqui a um pouco o Grêmio consiga essa vitória e se consolide aí no G4. A importância do G4 é justamente o fato de você entrar diretamente na fase de grupos da Libertadores no próximo ano. Sem precisar fazer a pré-Libertadores, como ocorre com alguns times brasileiros nos últimos anos, né? E aí tu tem que antecipar todo o calendário, né, porque a pré-Libertadores já começa no início de fevereiro. Então, se você estiver aí no G6 do Campeonato Brasileiro, você já tem que antecipar o calendário do próximo ano, porque pelo menos uns 30 dias, né? Então o Grêmio não quer isso, quer entrar direto na fase de grupos. Tem aí a disputa direta com o São Paulo nesse quesito. O São Paulo que também joga na rodada e também pode ainda alcançar o Grêmio caso o Grêmio não vença a sua partida no Rio de Janeiro. E o Internacional, Edson, como é que está o Inter no Brasileirão? Ainda sonhando com o título ou já não mais? Segundo os matemáticos tem aquele 1% de chance, né? Mas eu acho, sinceramente, que o Palmeiras é o campeão, não tem mais o que fazer. A tabela de Inter e Palmeiras é muito parecida, embora eu acho que o Inter contra o Atlético Mineiro é um jogo um pouquinho mais complicado, que é o jogo de hoje, 7h30 da noite, que abre a rodada, inclusive. Mas a tabela é muito parecida para Inter e Palmeiras. O Palmeiras não vai perder os 3 jogos. O Internacional tem uma chance de vencer os 3, porque joga 2 em casa e depois pega o Paraná fora. Vai fazer 9 pontos. Agora o Inter teria que fazer 9 pontos e o Palmeiras não poderia fazer mais do que 3 pontos para que essa diferença fosse tirada. É difícil porque o Palmeiras também tem jogos muito, muito fáceis pela frente, né? O Inter sonha com esse título, o Flamengo ainda sonha com esse título. Acho que os únicos 3 que ainda têm essa possibilidade são Inter, Flamengo e Palmeiras, mas o Palmeiras está bem à frente. Para o Inter é importante o jogo de hoje para consolidar o G4. Então, se vencer a partida contra o Atlético Mineiro, o Internacional vai muito bem no Beira-Rio nessa temporada, o Inter já garante a vaga entre os 4 primeiros. E aí, pouco importa você terminar em segundo, terceiro ou quarto. Acho que também o Inter tem uma boa possibilidade de brigar pelo vice-campeonato com o Flamengo. Edson, e esse ano foi um ano muito bom para a dupla Grenal, né? Os dois lutando pelo título e ano que vem, com certeza, Grêmio e Inter na Libertadores, coisa que nós não víamos há muitos anos, né? E há muitos anos a gente não via também esse bom momento da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, não me recordo de Inter e Grêmio estarem assim, tão na ponta de cima da tabela, brigando na ponta de cima da tabela. Normalmente você tem ou o Inter ou o Grêmio um pouco mais acima, ou o Inter ou o Grêmio um pouco mais abaixo. Então, realmente o ano tem sido muito bom. Para os gremistas, é uma sequência de trabalho, né? É importante que se ressalte isso. O Grêmio vem numa toada aí, pelo menos já pelo 3º ano, né? E para o Internacional uma grande surpresa. Por quê? Porque ninguém imaginava que o Inter pudesse estar brigando na ponta de cima do Campeonato Brasileiro desse ano, visto que vem da Série B do ano passado, teve grandes dificuldades no Campeonato Gaúcho, lá no primeiro semestre. Foi desclassificado logo no início aí da Copa do Brasil.
Então o torcedor colorado queria mais que o Inter se mantivesse na Série A esse ano, né? Embora todas as dificuldades que poderiam surgir. Mas o Inter mostrou muito mais do que isso e está aí brigando pela ponta da tabela e certamente estará na Libertadores do próximo ano. Bom, Marcão, e na página 24 nós temos uma entrevista exclusiva com o presidente Adilson Stankiewicz, presidente do Ipiranga. Edson, Márcio permanece, como é que o Adilson colocou para você essa desclassificação diante do Gaúcho de Passo Fundo, porque apesar da vitória por 2-1, o Ipiranga não conseguiu fazer mais um golzinho aí para tentar a sua classificação para a final da competição. Eu acho que a grande derrota do Ipiranga foi em casa, né? Perder para o Gaúcho por 2-0 na quinta-feira. E aí depois ficou muito difícil reverter fora de casa. O Gaúcho, por si só, tirou um pouco o pé, tinha uma vantagem muito grande. O Ipiranga jogou muito melhor do que jogou no Colosso da Lagoa, mas acabou perdendo e está fora da Copa Vianney Carlet. O planejamento do Ipiranga 2019, e aí o Adilson fala sobre isso na entrevista do Jornal Impresso desta quarta-feira, ele já começou. Né? O Ipiranga já está projetando 2019, principalmente na questão de orçamento. O Ipiranga já está buscando estratégias aí para ter um orçamento suficiente para montar uma equipe competitiva no próximo ano. Lembrando que o Ipiranga tem a divisão de acesso, que quer voltar para a Série A do Campeonato Gaúcho, e tem também o Campeonato Brasileiro da Série C. São duas competições garantidas. E poderá ter lá no segundo semestre também a Copa Vianney Carlet. Sobre jogadores e comissão técnica, todos se representam hoje, lá no Colosso da Lagoa. Os jogadores vão ser liberados, né, para período de férias. Segundo a Adilson, há um entendimento de que boa parte desse elenco deve permanecer no Colosso da Lagoa. Agora a gente sabe também que tudo é negociação. Então a partir de agora começam as negociações para ver quem permanece e quem sai do Ipiranga para o início do próximo ano. A intenção da direção, sim, é manter uma boa base e buscar alguns reforços pontuais para o próximo ano. A gente sabe que tem algumas carências nesse time do Ipiranga, principalmente do meio para frente. Agora é importante saber também se o Ipiranga vai conseguir manter a defesa. Eu acho bem difícil, por exemplo, que o Simon continue, que é um bom zagueiro. Acho difícil que ele continue. Enfim, o Ipiranga começa a projetar também aí a questão dos jogadores. Então não tem nenhuma informação nova nesse sentido. A única informação é que começam as negociações. Sobre a comissão técnica, existe uma pressão por parte da torcida para que o Márcio não continue. E os torcedores em um grupo aí privado se mobilizaram para cobrar do Márcio Nunes lá no Instagram uma posição. Só que o Márcio Nunes fechou o Instagram e a torcida não tem onde reclamar, porque na página do Ipiranga o pessoal exclui comentários, não deixa o torcedor falar. E, gente, torcedor que paga a sua mensalidade em sócio tem o dever de cumprir. O Ipiranga, na verdade, para mim, está agindo como um time de vários, excluindo os comentários. Porque eles têm que entender que os torcedores devem cobrar. E outra, teve um jogo que eu fui, lá nas arquibancadas, que a gente viu o Adilson discutindo com torcedor que estava lá criticando, porque realmente, durante o jogo, o Ipiranga não estava vindo muito bem. O Ipiranga estava errando muitos passes, muitas jogadas que não deveria errar, principalmente em um jogo dentro de casa. Então tem essa pressão, né? Tem essa pressão, ela já existiu de uma maneira mais tímida lá no final do Campeonato Brasileiro, né, que o Ipiranga quase foi rebaixado, lutou contra o rebaixamento, e ela aumentou o tom dessas cobranças na Copa Vianney Carlet, principalmente depois do 2-0 sofrido para o Gaúcho em casa. A questão é que o Ipiranga não fez uma boa Copa Vianney Carlet, embora o presidente diga na entrevista que a temporada, embora não tenha sido aquelas maravilhas, mas foi uma temporada importante para o Ipiranga. Eu concordo com ele em relação à divisão de acesso, que o Ipiranga foi o terceiro colocado, acabou caindo aí nas semifinais. Mas na Copa Vianney Carlet, o Ipiranga primeiro pegou um grupo na primeira fase muito fraco, né? E mesmo assim teve dificuldades enormes contra Atlético Carazinhense, contra o Elite. Empatando em 0-0 no Colosso da Lagoa. Se eu não me engano, não conseguiu ganhar do São Borja, que é um adversário que vai estar na divisão de acesso do ano que vem. Estava ganhando o primeiro jogo, deixou empatar, e o segundo, se não me engano, também empatou. Exatamente. Então, assim, o Ipiranga veio de alguns jogos bons, outros nem tão bons na Copa Vianney Carlet, e essa cobrança natural que aconteça. Então, segundo o presidente, a decisão se Márcio permanece ou não, e aí a comissão técnica também, se dá também a partir de hoje. Começam as conversas, o presidente revelou que o Márcio teve algumas propostas de outras equipes para sair,
E então tudo isso vai estar na mesa a partir de agora. O Renan Mobarak renovou, continua como gerente de futebol. O Renan é um cara que gosta muito do Márcio, do trabalho do Márcio. Então tem uma perspectiva. Eu acho que tem uma possibilidade muito boa do Márcio seguir. Agora, tem essa cobrança da torcida. Se o Márcio seguir, a direção do Ipiranga já sabe que o Márcio vai ter que começar muito bem o ano para ter uma sequência. Se tiver algum tropeço aí no início do ano, é muito provável que o Ipiranga vai ter que conviver com essa troca de treinador já no início do ano. Então eu acho que o Ipiranga tem que pensar bem nisso, pesar essas situações e no próximo ano tentar fazer com que ou entregar também, e aí eu concordo com o Márcio em alguns momentos, que ele teve alguma perda de peças importantes, né? Principalmente após a desclassificação da divisão de acesso para o Campeonato Brasileiro, né? Exato. E do Campeonato Brasileiro para a Copa Veneca ali também. Então acho que o Ipiranga tem que pensar nisso. O Márcio permanece. Eu não acho que ele seja um mau treinador. Não vejo por aí. Eu acho que ele tem que ter um suporte maior em termos de qualidade de time. E ele surpreendeu muito na divisão de acesso, porque Com na certeza, fase de fez grupos da divisão de acesso, fez um se eu não belíssimo me engano, trabalho. o Ipiranga teve 1 ou 2 derrotas. Então é um exatamente. aproveitamento muito bom, apesar de ter caído na semifinal diante do Aimoré. Exatamente. Então acho que tem que pesar isso. O Ipiranga tem que saber que renovou com o Márcio, tem que dar estrutura para ele conseguir fazer um bom início de temporada. Não dando estrutura ou o Márcio não conseguindo encaixar a equipe no início do ano, eu acho que sim, as cobranças vão ser maiores do que aconteceram inclusive agora na Copa Vianney Carlin. Bom, enquanto um clube de Erechim lamenta a desclassificação, o Atlântico está focando aí pro jogo de sábado. Tem alguma notícia lá do Caldeirão de Galo? Porque hoje, quarta-feira, o jogo é sábado, um jogo muito importante. E o empate é bom pro Atlântico? Principalmente pelo resultado ser... O empate no primeiro jogo? Isso. Hoje à tarde nós estaremos lá, daqui a pouquinho vamos estar lá conversando com a gurizada, lá com os jogadores, comissão técnica, enfim, para saber da expectativa em relação à partida do próximo sábado. O empate foi interessante, né? Acho que o Atlântico voltou com um bom resultado do Paraná, visto que um novo empate aqui leva para a prorrogação, e prorrogação o empate novamente serve para o Atlântico. Mas eu acho que não vai ficar empate no tempo normal, não. Acho que qualquer um dos dois times vai conseguir essa vitória aí e virar a classificação. Espero que seja para o Atlântico. Mas amanhã a gente já traz informações e novidades em relação ao Atlântico para esse jogo do sábado. Bom, e outro destaque que trouxe aqui na página 24 foi o futebol municipal 7 feminino, né, Edson? Exatamente. As meninas aí do LP conquistaram o Campeonato Municipal de Futebol 7. Tem uma foto, inclusive, aí para a galera conferir no jornal de hoje. Bom, são essas informações de esporte? Exatamente. Amanhã a gente volta com mais e traduzindo tudo aí que aconteceu, principalmente no Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira.